Olá, meu amado irmão. Olá, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos de volta com a palavra do coração de Deus para o seu coração. E eu tenho fé e oro para que o Senhor fale a você nessa noite de terça-feira, 12 de abril de 2022. E lembra que eu falei na semana passada, já estávamos em abril, já estamos praticamente na metade do mês de abril, o tempo está voando, tá? E é muito bom ter você aqui conosco nessa noite. Peço que você possa mais uma vez nos ajudar aí compartilhando essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que você possa ser abençoado e também ao se inscrever, você vai me abençoar, porque o YouTube vai entender que que o canal está sendo relevante e vai distribuir para outras pessoas, porque a ideia minha é que mais e mais pessoas possam ser abençoadas através desse trabalho que já está aí já há 2 anos, o canal toda semana trazendo pelo menos uma mensagem, e eu sei que vai ser uma bênção para vocês, certo? Então, dá essa força para o pastor Mozart, nos ajude aí. Participe também da nossa igreja, Igreja Batista da Prata, aqui na cidade de Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Rua Carlos Ribeiro Costa 217. Nossos cultos, domingo, 10 horas da manhã e às 18 horas. Nós aguardamos você, meu querido, e tenho certeza também que lá você vai ser amado, uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça, uma igreja que ama. Seja muito bem-vindo lá em nossa igreja. Tá bom, então? Então vamos lá para o texto dessa noite, que se encontra lá no Salmo 132. Nós estamos aí chegando no final dessa série de mensagens sobre os salmos de peregrinação, né? Alguns chamam de cânticos dos degraus. São 15 salmos, começamos lá em janeiro, no Salmo 120, vai até o 134, e hoje, dia 12 de abril, Salmo 132. Atenção, semana que vem a nossa live não será na terça. Eu tenho um compromisso na terça-feira, não posso faltar, né? Fui convidado para um aniversário de uma irmã lá da igreja de Austin, que eu pastoreei, eu me senti muito honrado, estarei lá presente. Então, a nossa live será na quarta-feira, dia 20. Semana que vem, nossa live, então, será quarta-feira, dia 20. Será, então, o Salmo 133. E depois, na outra terça, no dia 26, última terça-feira de abril, nós estaremos encerrando essa série de mensagens com o Salmo 134. Em maio, mês da família, teremos aí então mensagens falando sobre família, que com certeza vão abençoar a sua família. Bom, já abriu aí no Salmo 132? Deixa ele aberto, acompanhe comigo a leitura. Ele é o maior dos cânticos de peregrinação, né? Geralmente a gente vê aí os cânticos de peregrinação com 3 versículos, 6, 8. Esse tem muito mais. Abra sua Bíblia, acompanha comigo a leitura e deixa aberta para que você possa voltar a ela várias vezes. Assim que a gente faz quando nós fazemos um sermão expositivo, quando nós expomos as Escrituras Sagradas. Mas antes, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo abençoe a nossa leitura e a nossa palavra. Querido Deus, nós rogamos que a tua palavra, que vai ser lida agora, seja usada pelo Espírito Santo para nos abençoar e nos trazer e nos ensinar tuas grandes e poderosas verdades. Abençoa quem está olhando, vendo agora, assistindo, e quem vai assistir depois também. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos lá, o Salmo 132. Você sabe, eu uso a nova versão internacional. E o tema, o título da palavra de hoje, você já deve ter visto aí no início, como orar e ser fortalecido. Como orar e ser forte, como orar e ter força para seguir em frente. Esse é o título, é o tema que nós vamos aprender nessa noite da exposição, da aplicação do Salmo 132 na nossa vida.
Então, vamos lá, como sempre, leio na Nova Versão Internacional. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação dele. Vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca, onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes. Cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebração com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Deus abençoe e aplique a leitura da sua palavra nessa noite aos nossos corações. Amém? Diga amém aí, meu irmão. Escreve amém aí nos comentários. Bom, eu quero começar esta palavra falando sobre uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, já uma pesquisa de quase 100 anos atrás, foi feita em 1924 pela revista americana Liberty. E era uma pesquisa que falava sobre honestidade e cidadania. O que era essa pesquisa? Os editores da Liberty escolheram, assim ao acaso, 100 assinantes por todos os Estados Unidos e enviou para eles uma correspondência. Naquela época existia a carta, lembra da carta, né, que a gente escrevia, botava no correio? Bom, os editores da Liberty escolheram 100 assinantes e enviou uma carta para eles com a quantia de $1, e nessa carta eles explicavam que esse dólar se tratava da devolução do valor excedente nos pagamentos dele com relação à assinatura. Mas, na verdade, esse erro, esse excedente, esse dólar excedente, nunca existiu. Era para provar a honestidade daqueles homens. A intenção, então, era ver como essas pessoas reagiriam ao receber um dinheiro que eles saberiam que não lhes pertencia. Sabe qual foi o resultado? Das 100 pessoas que receberam a falsa devolução, apenas 27 retornaram o dólar à revista, tiveram a preocupação de devolver esse $1 à revista, informando, olha, isso foi um engano, eu não paguei a mais, vocês estavam errados, então toma aí de volta o seu dólar. Interessante, né? Agora, mais interessante ainda, passados quase 50 anos, agora em 1971, a Liberty, a revista, fez mais uma vez o mesmo teste. E sabe qual foi o resultado? A diferença agora é que, em vez dos 27 que retornaram, somente 13, isso mesmo, 13 pessoas devolveram aquele dólar que era a mais, mas estava errado. Sabe a conclusão que a gente tira isso? É que o mundo está se tornando cada vez mais e mais desonesto, menos confiável,
as pessoas estão cada vez menos honradas, menos fiéis, menos apalavradas. O que interessa para elas é ganhar, o que interessa para elas é o lucro, o que interessa para elas é se dar bem sempre, não se importando se isso é honesto, se isso é desonesto. Quando eu li sobre essa pesquisa, me deu um medo só de pensar nos resultados dela se fosse feita aqui no Brasil. Imagina, a mentalidade, infelizmente, do nosso povo ainda consegue ser mais ambiciosa. Talvez até alguém escrevesse, olha, não foi só $1, não, vocês estão me devendo mais. Não é verdade? Bom, vamos voltar para o nosso salmo agora, porque essa história é para ilustrar o que a gente vai falar agora. Com certeza, o autor do Salmo 132 foi Davi, e aqui o assunto que ele trata é bem claro. O autor fala da construção do templo, da casa do Senhor Jerusalém, e como o próprio Deus escolheu o Monte Sião para o lugar de sua habitação. Eu falei que não se sabe com certeza, né, que o autor tenha sido Davi ou não. Não se sabe com certeza se o autor do Salmo foi Davi ou não, mas o que se sabe é que fala da construção do templo. Mas também o Salmo 132 apresenta um tema não só da construção do templo, mas também de algo muito importante, é o que vai fazer toda a diferença para nós nessa noite. O Salmo 32 trata de algo muito importante, muito maravilhoso. O caráter de Deus. O caráter de Deus. Entenda, meu irmão, Deus tem o caráter totalmente oposto ao dos homens da pesquisa que eu mencionei no início dessa palavra. Claro que Deus tem um caráter totalmente oposto a qualquer homem. Podemos ver isso em dois sentidos. Primeiro, Deus jamais seria desonesto. Deus jamais é honesto. E segundo, a palavra de Deus jamais perde o valor com o passar do tempo. Pega bem essa frase, esse pensamento, essa ideia, essa visão. Pega essa visão. A palavra de Deus jamais, nunca perde o valor com o passar do tempo. Portanto, o salmista, o autor do Salmo 132, além de tratar da edificação do templo, que, claro, foi uma promessa de Deus feita ao rei Davi, o autor também lança mão das promessas de Deus, ele fala das promessas de Deus feitas lá no passado, associadas ao caráter imutável, fiel de Deus, que torna todas as palavras de Deus duradouras e verdadeiras. Você quer saber como orar e ser fortalecido? Entenda que a mensagem do Salmo 132 é uma mensagem em que o autor está confiado no caráter imutável e fiel de Deus, na solidez das promessas do Senhor. Então ele faz uma oração com 5 aspectos para que você seja fortalecido. 5 aspectos da oração do salmista, autor do Salmo 132, confiados no caráter fiel e imutável de Deus, que o fortaleceu e que, se você aprender, se você executar nessa noite, você da mesma forma será fortalecido na sua vida, fortalecido na sua oração. O primeiro aspecto em si, é claro, é o ato da oração. Vamos voltar ao texto e vamos ler os versos de 1 a 5. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda
e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem. Verso 5. Enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O autor, o salmista, inicia então o Salmo 132, ele inicia o seu cântico com um pedido muito claro e objetivo. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Já vou logo chamando então a sua atenção para algo muito, muito, muito interessante aqui nesse texto. O pedido do salmista em lembra-te, Deus, não quer dizer, não supõe que Deus se esquece das pessoas. Claro que não, você sabe que Deus não esquece de nada. Mas quando o salmista diz lembra-te de Davi, se trata de um pedido, uma oração por intervenção e auxílio de Deus. Porque, perceba uma coisa, meu irmão, quando você ora, você não está informando a Deus da sua necessidade. Quando você ora, você não está informando a Deus do seu pedido, porque afinal de contas, você sabe muito bem, Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, Deus é onipresente, ele é onipotente, esses são os caráteres imutáveis de Deus que só Deus tem. Mas por que orar, então, se Deus já conhece o que eu estou passando, já conhece o meu pedido? Quando você ora, quando você clama ao Senhor, você está, então, envolvendo Deus na sua vida. Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio, Deus respeita a sua vida. Se você não o convidar, ele não vai entrar. Lê lá, Jesus fala em Apocalipse, capítulo 3, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. Deus está batendo sempre a sua porta. Então, quando você ora, você está envolvendo Deus, está pedindo então para que Deus se envolva na sua oração, na sua necessidade, no seu pedido. Você tem permitido que Deus se envolva na sua vida? Você tem orado e permitido que Deus entre na sua situação? O alvo da atuação solicitada aqui, o alvo era Davi. Mas o contexto do Salmo, que contém a recordação da aliança que Deus fez com Davi, com relação à sua descendência, você sabe que Deus fez uma aliança com Davi, que sempre os seus descendentes seriam reis de Judá, e isso foi até Jesus, que era descendente de Davi. Esse alvo da solicitação que é Davi, mostra que o abençoado, o beneficiário, não seria somente o Davi em pessoa, mas toda a linhagem do trono de Israel, todo o povo de Israel e depois toda a humanidade. Ao mesmo tempo, Davi recorda a ação dedicada, né? O salmista recorda de Davi a ação dedicada e prioritária dele, nos versos 2 e 4, que prometeu não se satisfazer até que trouxesse a Jerusalém a arca de Deus, no verso 5, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Você sabe que a arca foi tomada pelos filisteus lá nos dias finais do sumo sacerdote Eli, e depois ela foi devolvida aos israelitas e permaneceu um longo tempo lá na casa do levita chamado Abinadab. Isso tudo está descrito lá em 1 Samuel, capítulo 6. Depois você lê como tarefa de casa, tá bom? Enfim, ao que tudo indica, esse evento é citado na esperança da continuidade do que Davi iniciou e de ressaltar que a jornada chegou ao fim com a introdução da arca lá por Salomão, anos depois, o majestoso templo que ele construiu. O segundo aspecto
para uma oração poderosa, uma oração que te fortalece, é a motivação da oração. Confira comigo os versos 6 e 7. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. O povo de Israel sabia o que era ficar sem a arca e sentia que estava vago o lugar representativo da presença de Deus entre eles. Para o povo de Israel, a arca era o símbolo maior da presença de Deus no meio do povo. Quando a arca foi tomada, foi levada para Filístia, quando a arca foi levada para Filístia pelos filisteus, o povo sentiu-se vazio sem a presença de Deus. Por isso, a iniciativa do rei Davi foi trazê-la de volta, e aqui é colocada como uma busca ansiosa, necessária, por algo perdido e muito desejado. Sabemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Com isso, o autor do Salmo 132 relembra a busca pela arca a fim de conduzi-la a Jerusalém, capital, então, de Israel, depois de Davi assumir o trono e ter unificado o país. Dessa forma, a adoração a Deus em um tabernáculo voltou a ser completa, porque não existia só o tabernáculo, agora a arca estava ali. Então as pessoas podiam dizer alegremente, confiadamente, sabendo que Deus cumpriu a sua promessa, dizia, como diz no verso 7, vamos para a habitação de Deus, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Perceba, amado, a motivação da oração era o desejo de jamais passar privação da presença de Deus. Entendeu? O motivo dessa oração do Salmo 132 não era passar privação na presença de Deus. Porque muitas vezes nós passamos por privações na presença de Deus. Muitas vezes nós passamos por problemas, necessidades na presença. Você ser crente não tira de você o fato de viver com problemas. Mas você tem que orar e pedir que jamais você seja privado da presença de Deus. Quanto mais você ora, mais você envolve Deus na sua vida, na sua necessidade, no seu problema, e mais você desfruta e se enche da maravilhosa, da poderosa, da única presença de Deus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, ore, envolva Deus, motive sua vida de oração, tenha uma vida incessante de oração, a fim de que você jamais passe um segundo sequer sem estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Envolva Deus. Esse é o motivo da oração. De uma oração que fortalece, de uma oração poderosa. O terceiro motivo para uma oração que fortalece, uma oração poderosa, é o objetivo da oração. Confira comigo, versos 8, 9 e 10. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca, onde está o teu poder? Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Veja bem, o salmista aqui repete as palavras de Salomão ditas lá em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 41 e 42. É igualzinho. Vai lá em 2 Crônicas 6, 41 e 42, é igualzinho. O salmista está repetindo as palavras dele lá. E assim mostra o objetivo duplo da oração dos israelitas. Quais são? Primeira parte do pedido tem a ver com o templo, com o local de habitação de Deus entre os israelitas. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca, onde está o teu poder. Na mente do povo, no coração do povo, na alma do povo, Deus
Realmente habitava o templo de Jerusalém e a arca era a presença maior que marcava a presença de Deus ali. Então aqui, a arca já estava no templo, desde que tais palavras foram ditas pela primeira vez, mas o povo então canta a sua intenção de ver isso se manter e seu agradecimento por finalmente poder honrar a Deus como o próprio Deus merecia. Então esse quadro que é pintado aqui recebe uma moldura do serviço prestado ao Senhor no seu santuário e lembra a responsabilidade que os próprios israelitas tinham e que os próprios servos de Deus têm, no verso 9. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Agora vamos para a segunda parte. Eu falei que eram duas partes, né? A primeira acabei de falar. A segunda parte do pedido tem a ver com o rei da nação. Olha o verso 10. Por amor ao servo Davi, não rejeites o teu ungido. Agora, irmãos, eu vejo aqui uma profecia, algo maravilhoso, fortalecedor para mim e para você. Esse pedido, feito primeiramente por Salomão em favor de si, é repetido pelo povo dos seus dias e pelos peregrinos de outras épocas em favor da linhagem de Davi. Essa oração visava o quê? A manutenção do reinado de Davi. E eu entendo, eu percebo, eu vejo que essa deve ser também a moldura que enfeita o quadro que pintamos do nosso culto a Deus. Retidão, alegria, uma vida que sabe que deve sempre buscar a presença de Deus e que demonstre isso através da santidade e da alegria que é tida por aqueles que andam nela, que andam na presença do Senhor. Meu amado, a sua vida deve ser de tanta retidão, de tanta alegria por estar na presença de Deus e confiar na presença de Deus, nas promessas de Deus, sabendo que a sua oração é fortalecida, é uma oração forte, é uma oração que abençoa você, que te fortalece, e você deve viver assim, em agradecimento a Deus, em retidão, em alegria. As pessoas vão olhar a sua vida como um quadro belo, emoldurado pela retidão, pela alegria, pela santidade, e vão falar, vão dizer, olha, como você olha um quadro, que belo quadro, que pintura bonita, que foto bonita. As pessoas vão olhar para a sua vida, meu irmão. As pessoas vão olhar para a sua vida e dizer, minha irmã, que belo quadro, que bela vida é a dele, porque ele é reto, ele alegra, ele é confiante, ele tem uma oração que lhe fortalece. Quarto, é a base da oração, caminhando para o final, versos 11 e 12. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Veja bem, o escritor do Salmo não toma como base o merecimento do rei aqui, mas ele toma como base a promessa de Deus feita ao rei Davi quanto à sua linhagem, que Deus fez a Davi lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versos de 11 a 16. Ele relembra que a promessa de Deus é permanente, a promessa, olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou dizer, no que eu vou afirmar agora. O salmista, no verso 11, relembra que a promessa de Deus é permanente e inevitavelmente será cumprida. Olha o que diz o verso 11. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. E o que foi traduzido aqui como um dos seus descendentes, quer dizer literalmente um dentre o fruto da tua carne. Ou seja, dentre os filhos de Davi, o Senhor sempre escolheria um e o colocaria como rei de Israel. Mas
se a perpetuidade da linhagem de Davi no trono de Israel estava garantida pela promessa que Deus fez em 2 Samuel 7,16, por outro lado, entenda, a obediência de cada rei que Deus colocasse lá no trono, a obediência de cada rei era requerida para que não fossem disciplinados. 2 Samuel 7, 14 e 15. A obediência de cada rei era requerida para que não fossem disciplinados e nem houvesse ruptura na continuidade do reinado de geração em geração. É o que afirma o Salmo 132, no verso 12. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Infelizmente, por não atender isso, a linhagem de Davi deixou de se assentar no trono desde os tempos do rei Zedequias, que foi deposto e ferido. Segundo Reis 25, 7 conta isso. E apenas a linhagem de Davi volta quando Jesus, o nosso amado Jesus, foi elevado ao trono de Davi, em Lucas 1,32. E com Jesus, eu tenho a mais absoluta certeza de que a promessa de Deus é permanente e inevitavelmente será cumprida. Meu irmão, minha irmã, eu também tenho a mais absoluta certeza que pela graça, pelo amor e pelas misericórdias do Senhor, Deus tem grandes e preciosas promessas, verdadeiras promessas para a sua vida. Deus tem promessas poderosas para a sua vida. Mas será que você tem a certeza de que elas serão cumpridas no tempo de Deus? Será que você tem a certeza de que as poderosas e maravilhosas e também inevitáveis promessas de Deus serão cumpridas na sua vida? Ou será que você fica impaciente nesse nosso mundo impaciente, achando que Deus está, de certa forma, demorando ou até mesmo esquecido de você? Não é assim que muitas vezes nos comportamos quando ficamos impacientes nesse mundo impaciente, porque, afinal de contas, o natural desse mundo impaciente é sermos impacientes, queremos tudo para o ontem, para o anteontem. Mas como para Deus não há tempo, as promessas dele se cumprem no nosso tempo, em que Deus entender melhor. Mas nunca perca essa visão, nunca perca esta fé, nunca perca essa esperança. Deus tem grandes e maravilhosas promessas para você, para a sua vida, e vai cumprir. O quinto e último aspecto de uma oração que te fortalece, de uma oração poderosa, que a gente aprende no Salmo 132, é a esperança da oração. Versos 13 a 18. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres subirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebração com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Nem o escritor do Salmo, nem os peregrinos que cantavam esse hino enquanto adoravam no templo tinham suas esperanças restritas aos seus dias. Para eles, a predileção soberana de Deus por Jerusalém era algo permanente dentro dos planos. Ainda que eles atravessassem por períodos difíceis,
por causa da infidelidade do povo, a aliança que Deus fez lá atrás no Sinai. O final da história seria que Deus traria prosperidade a Israel, como nós lemos no verso 15, Deus promoveria restauração à fidelidade e à alegria de Israel, como nós lemos no verso 16, Deus enviaria o seu ungido, o Messias prometido, que restauraria a casa de Davi, como nós lemos no verso 17 e vimos então em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, em todo o Novo Testamento, e Deus traria julgamento das nações, confirmando o trono sob a autoridade do Rei divino, como nós aprendemos e lemos no verso 18. Agora entenda algo bem interessante aqui. Ainda que essas bênçãos para o povo que cantava este salmo na peregrinação em Jerusalém, ou mesmo quando chegassem no templo depois de dias de peregrinação, ainda que essas bênçãos estivessem no futuro, e para todos eles estavam muito no futuro, essas bênçãos eram motivos de alegria e esperança no presente. Isso tem que servir uma tremenda lição para você, meu querido. Há muita promessa de Deus, há muita bênção de Deus para o futuro, e tem a bênção maior, a bênção incomensurável de Deus, que é a volta de Jesus. Pode ser para a nossa geração, pode ser para outras gerações, mas um dia todos nós estaremos presentes e participaremos da volta de Jesus, e isso deve te dar alegria e esperança, embora possa estar distante. Viva dessa alegria e esperança agora, no presente, como o povo viveu no Salmo 132. Esse é o modelo da própria oração da Igreja de Cristo. Nós somos chamados a orar. Você quer ter uma oração que te fortaleça? Você quer ter uma oração forte? Você quer ter alegria e esperança das bênçãos no futuro? Já agora, no presente, você quer confiar cada vez mais nas promessas, no caráter imutável de Deus? Veja o que o Salmo 132 nos ensina de modelo da própria oração para nós. Primeiro, nós somos chamados a orar, como diz em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Colossenses 4:2 também diz isso. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Orem, meu irmão. A oração que fortalece é a oração que você faz. É a oração que você fecha a porta do seu quarto, se ajoelha no seu quarto e clama a Deus, não por 30 segundos, não por 1 minuto, mas pelo tempo que o seu coração te dedicar lá. Conte os seus problemas para Deus. Peça perdão nominalmente pelos seus pecados a Deus. Não fale apenas Deus me abençoe, não ore apenas Deus me perdoe, mas fale, conte para Deus, envolva a Deus. Uma outra lição que nós podemos tirar do Salmo 132 é que somos chamados a tomar como motivação o desejo de não viver afastado de Deus, mas sempre orando para estarmos na presença de Deus. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2, verso 15 e 16. Também nós somos chamados a confiar nas promessas verdadeiras do Senhor, 2 Timóteo 2,11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Confie nas promessas do Senhor, que sempre são verdadeiras. Também somos chamados a manter a nossa esperança sempre apontada para o glorioso futuro prometido de Deus para nós. 2 Timóteo 4,8, onde diz: agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua
vinda. E também em 2 de Pedro 3,13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ah, meu amado, essa é a maior esperança de todos. Então mantenha a sua alegria nessa esperança maravilhosa do glorioso futuro que Deus nos dá. Concluindo, se o mundo está se deteriorando e se tornando cada vez mais desonesto, diz, né, que o mundo jaz no maligno, as forças do mal se reúnem e arquitetam cada vez mais e mais a deterioração da sociedade, da alma humana, da ética, da moral humana. Se o mundo está se deteriorando cada vez mais, a fidelidade do nosso Deus nos leva ao caminho oposto ao dos ímpios. A fidelidade do nosso Deus deve nos criar devoção, fidelidade, oração dependente e verdadeira confiança de ver todas as bênçãos prometidas por aquele que não mente, por aquele que não morre, por aquele que não muda e que te ama tanto com um amor indescritível que deu até o seu único filho por você, o nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, a tão esperada historinha para você aplicar bem a mensagem. Conta-se que George Matheson era um jovem promissor, um estudante, e estava atravessando a praça de uma das antigas universidades escocesas, indo de caminho para o seu quarto, lá no internato da faculdade. Ele não se sentia bem, seus olhos estavam fracos, tornou aquele trajeto muito difícil. Então, um amigo falou, procura um médico. Então, ele foi procurar um oftalmologista. O médico, depois do exame minucioso, deu a triste notícia. Olha, John, você vai perder a visão em pouco tempo. Ele se sentiu como tivesse tomado um soco. Nada poderia tonteá-lo mais do que essa notícia. O seu coração estava triste e perturbado. Ele ia ficar cego, ele ia perder a visão. Com isso, todos os seus planos que ele tinha feito com tanta esperança desfaziam-se na sua frente. Com a perda da visão, não ia ter mais o ensino da universidade, e seu trabalho, tudo que ele tinha sonhado, acabou. Perturbado, confuso, saiu do consultório do oftalmologista, apalpando o caminho como se fosse um sonâmbulo. Ele era noivo. Encaminhou-se então em direção à casa da querida noiva, esperando sem dúvida alguma palavra de conforto para aquele coração desesperado, dolorido. Como daria ele a triste notícia à moça que ele tanto amava e que prometera ser sua esposa? Seus planos haviam todos mudados. Como ela receberia notícia? Quando ele chegou lá, ele contou à noiva calmamente a sua situação, a sua mudança de planos, dizendo para ela que ela teria então a liberdade para decidir se continuaria com ele ou se o deixaria. E ela escolheu deixá-lo. A rejeição da noiva foi um segundo grande golpe na vida dele. Pela segunda vez, ele saiu triste, sem enxergar o caminho que pisava. O golpe parecia acima de suas forças e a dor sufocava o coração. Mas Matheson não estava só. Alguém o aguardava e com ternura fortaleceu seu coração quebrantado, falando-lhe palavras amorosas, dando-lhe o bálsamo do conforto e do verdadeiro amor. O jovem Matheson entregou-se nos braços do único verdadeiro amigo e todas as dificuldades foram vencidas. Uma nova disposição dominou, tomando inteira e permanente posse da sua vida e do seu coração quebrantado, dolorido, mas agora cheio de conforto. Saíram palavras de louvor e gratidão a Deus. O amor que nunca muda, sejam quais forem as circunstâncias, pois Deus sempre mantém suas promessas. Deus é sempre fiel, o seu caráter jamais muda. Então, ore,
e seja sempre fortalecido por essas promessas do Senhor. Amém? Muito obrigado, meu querido. Chegamos então ao final de mais uma palavra. Espero que isso tenha abençoado a sua vida. E lembrando mais uma vez, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Ative aqui o sininho para você saber quando tem novo vídeo. Toda semana tem novo vídeo. E não esqueça, semana que vem a live não será na terça, dia 19. Semana que vem a live será na quarta-feira, dia 20, porque eu tenho um compromisso, um culto para ir. Eu não posso faltar na terça-feira, dia 19. Tá bom? Então, aguardo vocês. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, esteja com cada um que ouviu essa palavra e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos eles, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Uma noite de paz, uma noite feliz. E lembrando, eu sempre coloco aqui, links das mensagens anteriores. Clica aí nesse link que você vai ser levado direto lá para a mensagem anterior, para outras mensagens, para você ouvir, se você não ouviu, você que perdeu, para ser abençoado. Tá bom? Então, uma noite feliz, uma noite abençoada e até quarta-feira que vem, dia 20. E domingo também lá na Igreja Baixo da Prata. Estou esperando vocês. Uma noite feliz, uma noite abençoada.